A seleção brasileira consegue feitos incríveis, dentre eles animar, preocupar e irritar no mesmo jogo. Empatar com a Venezuela já foi vexatório, hoje não é mais. Ninguém venceu os venezuelanos na casa deles nessas eliminatórias. Não seria o time irregular do Brasil que faria isso, só que a equipe de Dorival Júnior fez por merecer uma vitória em Maturim. Há algo a lamentar profundamente com o empate? Talvez. Mas hoje, nada. Foi a Canarinho a maior responsável por essa igualdade e a volta precisa ser de boca calada. Pianinho, a seleção ainda tá tentando recuperar a confiança e não foi hoje que isso aconteceu. Convenhamos que, em relação à seleção brasileira que perdeu para o Paraguai, temos uma evolução técnica mínima, mas é muito pouco perante uma seleção que já esperávamos, ou se é que alguém realmente esperava, mais qualidade no decurso do tempo. Dorival pediu paciência e até cravou a seleção brasileira na final da Copa do Mundo de 2026, mas será mesmo que dá para acreditar numa seleção brasileira que enganou tantas vezes? A verdade é que o empate contra a Venezuela nunca será tão aceitável assim para uma seleção que praticamente os venezuelanos com propriedade. A seleção, vale lembrar, desperdiçou a chance de dormir na segunda posição da tabela, ultrapassando provisoriamente a Colômbia, que visita o Uruguai nessa sexta 15. O gol da seleção foi marcado por Rafinha de falta no primeiro tempo, enquanto Telasco Segovia empatou para os donos da casa no início da etapa final. Aliás, vale destacar que o belo gol do camisa 10 Rafinha, aos 43 minutos do primeiro tempo, quebrou o longo jejum da seleção brasileira nas eliminatórias. Há 19 anos, o Brasil não marcava um gol de falta no torneio. O último havia sido em 2005 contra a própria Venezuela, quando o lateral Roberto Carlos estufou as redes na vitória por 3-0 em Belém. Partiu Roberto Carlos, perna esquerda. É o momento da resenha. Quem bate? Quem bate? Bato eu, bate. A seleção de Dorival, porém, voltou a mostrar fragilidade defensiva e não conseguiu administrar a vantagem por muito tempo. A Venezuela chegou ao empate logo na volta do intervalo, no segundo minuto da etapa final. Savarino do Botafogo recebeu sozinho dentro da área, com espaço para dominar e escorar para Segovia, que chegou de trás e bateu firme no alto, sem chances para o goleiro Ederson. Alguns torcedores na Venezuela, os próprios venezuelanos, chegaram a demonstrar solidariedade em relação ao prêmio da Bola de Ouro, já que eles mesmos têm confiança e total certeza de que Vini Júnior merecia a premiação. Alguns cartazes e faixas eram possíveis de serem vistos, dando apoio e suporte ao Vinícius Júnior, mas o Vini foi tão amigável com eles que esqueceu de jogar futebol. Na primeira partida com a camisa da seleção, desde a frustração com a perda da bola, Vini voltou a ficar devendo, sem o protagonismo que se espera de um jogador diferente como ele. Para piorar, o atacante do Real perdeu um penal aos 15 minutos da etapa final, quando o placar já estava 1-1, sofrido por ele mesmo após investida atrasada do goleiro Romo. Na cobrança, Rafinha deixou a bola como Vini, que bateu muito mal, facilitando a defesa parcial de Romo. No rebote, o camisa 7 teve mais uma oportunidade com o goleiro caído, mas chutou torto de pé esquerdo para fora. O Brasil teve vantagem numérica no fim da partida. Pois é, em um fim de jogo repleto de catimba e confusões entre os dois times, a seleção conseguiu ficar com um a mais nos minutos finais. Após Gonçalves ser expulso aos 44 minutos, o meia parou um contra-ataque puxado com Gabriel Martinelli com falta grosseira e na sequência agrediu Vini Júnior, que tentava peitar o venezuelano. Apesar da vantagem numérica nos acréscimos, o Brasil não conseguiu desenhar uma pressão para achar o gol da vitória em Maturim. Com o empate, o Brasil desperdiça a chance de assumir provisoriamente a segunda posição pertinho da ponta. A seleção ainda pode perder a terceira posição e ainda vai encarar o próprio Uruguai em Salvador, na terça-feira 19, às 9h45 da noite. Um jogo que é crucial para a seleção. Já a Venezuela fica na sétima posição com 12 pontos conquistados e seca a Bolívia para não perder o lugar que dá vaga para repescar. Diante de duas vitórias seguidas, o Brasil voltou a tropeçar. Vinícius Júnior sendo um dos destaques do jogo
jogo, mas por conta, na verdade, de uma atuação negativa e pouco destacada. No segundo tempo, a estrela do Brasil teve a chance de colocar a sua equipe à frente no placar, depois dos venezuelanos deixarem tudo igual, mas desperdiçou o pênalti e falhou no rebote, e as falhas do atacante do Real foram repercutidas por jornais mundo afora, a começar pelo Olé, tradicional jornal da Argentina, que afirmou que Vini caiu na confusão mental que vive na seleção brasileira, que só não tem maiores preocupações nessas eliminatórias pelo fato de o número de classificados para a Copa 2026 ter aumentado. Se até sua figura absoluta, Vinícius Júnior, que esteve à beira da bola de ouro e se destacou no Real Madrid há vários anos, cai na confusão geral e cobra um pênalti de forma ruim, definitivamente o Brasil não consegue alcançar aquela consistência para a qual tem muito potencial, escreveu o veículo. Na Espanha, onde atua, a imprensa também não deixou passar despercebida a atuação do astro, a começar pelo Marca de Madrid, que afirmou que depois de ter desperdiçado o pênalti, Vini errou um chute aparentemente fácil no rebote, após defesa do goleiro, que poderia ter marcado. Ele chutou rasteiro, bem centralizado, à direita do goleiro venezuelano, que conseguiu repelir o chute, mas o pior veio logo em seguida, quando Vini, de pé esquerdo, mandou para fora um chute aparentemente fácil. O Mundo Deportivo, por sua vez, disse que o brasileiro não vive seu melhor momento com a seleção, inclusive perdendo chance de frente para o gol, coisa que ele não perde no Real por conta da pressão. Não é o melhor momento de Vinícius Júnior com sua equipe. O futebolista do Real Madrid teve de enfrentar os maus sentimentos que a Canarinha teve nos últimos meses, tanto que a pressão se reflete no jogo de um jogador de futebol que não consegue resultados na frente do gol. Realmente é de se pontuar e de se perceber que Vinícius Júnior, quando chega na seleção brasileira, não consegue desempenhar o mesmo. Como eu já havia falado em outros tempos, a seleção brasileira não é apenas resumida no Vini, e não é somente ele que não rende da mesma maneira que no clube, mas é realmente impressionante ver que o mesmo Vinícius que acerta pombos e asa no Real Madrid, o mesmo Vinícius que tem a qualidade de definir jogos, não consegue ser o mesmo Vini na seleção. E de pontos positivos, se é que realmente há pontos positivos, claro, podemos elencar o fato do Rafinha estar sendo muito mais desenvolto e chamando a responsabilidade na seleção. Não é de hoje que ele acerta gols de falta, afinal, contra a Colômbia na Copa América, ele já havia feito o mesmo, e é muito bacana vermos que o Rafinha tá conseguindo amadurecer, sendo um cara ainda mais decisivo e oportuno frente à área, jogando muita bola não somente no Barcelona, como também na seleção. E isso deve ser valorizado, já que muitos tiram o Rafinha pra nada, como se ele fosse um jogador comum, e ele está longe de ser assim. Dito isso, a seleção brasileira ganhou gordura após vencer o Chile e, claro, sim, iremos para a próxima Copa do Mundo e eu tenho quase certeza disso, mas em relação a desempenho precisamos mudar. Veja agora o que mais repercutiu durante o fim do jogo. Veja aí. Assim, eu não acho que o Vini fazia um jogo ruim, acho que o Vini faz um primeiro tempo bom. Eu acho que essa foi a melhor partida do Vini em muito tempo. Mas depois... Talvez eu acho que foi a melhor partida do Vini desde a Copa do Mundo. Mas depois do pênalti, o Vini cai muito. Teve aquele jogo a seleção inteira. O Paraguai na Copa América. Então, ele jogou melhor hoje do que jogou contra o Paraguai, que ele faz 2 gols. É que pra mim... Eu achei pra mim ele jogou mais. Pra mim ser decisivo tem que pesar mais na análise. Acho que faltou ele ser mas foram partidas de muito bom nível. Ele criou muito, então, mas ele se teve você muito comparar sucesso, a partida do Vinícius às últimas, essa partida de hoje foi muito boa. Porque o fato dele não ser decisivo, inclusive, pesou no placar final e na pontuação. Pesou. Lo explico, lo razonamos, lo debatimos. Mira, y hay que comparar cuando el tema Messi no consiguió el beneplácito de todo el pueblo argentino hasta que ganó un mundial y tal, eso es así. Y aquí se hicieron programas tal. Tú cuando hablas de Vinicius de hoy, no podemos centrar, con Brasil me refiero, yo creo, Edu, sinceramente te lo digo, no creo que podemos, en el debate, no podemos centrar en el partidito de hoy, que además, por cierto, ha explicado también Diego Plaza, que ha vuelto a tener gestitos y tal, que es la parte otra, que otra parte, o sea, la segunda parte de la parte contratante, que no nos gusta de Vinicius, algunos, pero de eso a muchos, por encima, pero además de los números, pero quiero decir cuando yo hablo de Vinicius, cuando yo hablo de, espera, Carva, cuando yo hablo, termino, lo que es una realidad, Edu, lo que es una realidad es que Vinicius, de momento, por lo que sea, con Brasil, es un fracaso como la propia selección brasileña. Muy bien. Bueno, protagonista, ¿no? Provoca el penalti, luego lo tiras, lo metes y es todo idílico. ¿Qué pasa? Que no lo metes. El problema de Brasil no es Vinicius. El problema de Brasil es Brasil. Es la selección, es que no encuentra un modelo de juego, es que no son competitivos, es que no está rodeado de jugadores que forman un equipo, sino de individualidades. Y él creo que demasiado hace
que una vez más, como ha comentado antes Diego, es el mejor jugador, el que más insiste, el que más lo intenta y que luego yo creo que ese carácter también... El que más monta el número en el campo, el que más entra en todas las provocaciones, el que también más provoca. Quiero decir, al final, y si encima falla un penalti, el que tendría que ser un líder, pues ya no es un líder y ha dado un paso adelante Rafinha. El que es el líder es Rafinha, que no se enfada nunca porque no es competitivo. ¿Cómo que no es competitivo? No es competitivo con Brasil. Y como no es una falta, como no es competitivo con Brasil, como él, los demás agachan la cabeza, esconden y entonces tiene que salir este chico a rescatar a su selección, a rescatar a su selección. Tú sí que estás intentando rescatar a Vinicius. Tú estás intentando rescatar a Vinicius. Es imposible. Tampoco hay que ser. Es imposible, Karma, que yo rescate. Padre de familia para todo el mundo. Es imposible que yo rescate al mejor jugador que hay actualmente en el mundo, del fútbol, que es Vinicius. Y no tengo que rescatarlo, lo demuestra él día tras día. Y una vez más lo demuestra. Fallar un penalti, bueno, pues es que eso va con quien lo tira, ya está, nada más. Cuando no ganamos no hace falta que marque goles. Para mí lo más importante es ganar y cuando no ganamos salgo un poco triste porque, bueno, podremos haber ganado el partido. Sabemos que fue complicado, el equipo de ellos también tiene sus calidades, pero algunas veces es complicado, alguna cosa que pasa en el partido. Es complicado jugar, pero bien, es un punto importante que logramos fuera de casa, sabemos la dificultad que es aquí y bueno, ya está, es un punto importante, estamos trabajando duro para el próximo partido ganarmos. Ele bateu mal. Agora, por que não Rafinha, Paulo? O Rafinha já bateu contra o Peru, foi bem contra a seleção peruana. Ele tinha pego a bola, não sei se esperando o Vinícius, mas na minha cabeça, hoje, o Rafinha é um cobrador. E o Vinícius não cobrou bem. Para mim é claro, eles queriam dar essa força pro Vini Júnior, até porque ele recebeu o pênalti, né? Tá jogando bem, teve coragem, né, personalidade para bater, mas é óbvio que eu tô com você. O Rafinha é o batedor oficial. Ele fez 2 de pênalti contra o Peru. O jogo permanece empatado, 16 no segundo tempo. Um para Venezuela, um para o Brasil. É isso, são duas coisas. O Vinícius faz um ótimo jogo e bateu muito mal o pênalti. A seleção brasileira vai vencer o Uruguai? Quais são suas perspectivas de futuro? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefute e claro, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa seu like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!